Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, continuando as nossas dicas em relação ao concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje as nossas dicas vão em relação às imunidades parlamentares. Vamos entender a diferença de imunidade material, imunidade formal e vamos aplicá-la em questões de prova. Vamos ver então como esta parte de imunidades pode ser exigida no nosso concurso na Assembleia Legislativa. Vamos então acessar os nossos esquemas e as nossas questões. Bom, então temos dois tipos de imunidades diferentes aplicáveis aos parlamentares. A chamada imunidade material ou a inviolabilidade e a imunidade processual ou formal. A imunidade material, ela começa com a posse, lembrando que os deputados federais e senadores tomam posse no dia 1º de fevereiro e que os deputados estaduais tomam posse no dia 31 de janeiro. Já a imunidade processual ou formal, ela dá início com a diplomação. E a diplomação é feita pela Justiça Eleitoral no mês de dezembro, um pouco antes do recesso parlamentar. Então, a imunidade processual formal, ela começou antes da imunidade material. O que significa imunidade material ou inviolabilidade? Significa que o parlamentar não vai ser responsabilizado nem de forma criminal, nem de forma civil e nem de forma administrativa em relação àquilo que ele fizer nas atribuições do cargo, ou seja, quando ele estiver efetivamente representando a sociedade, representando o povo, representando os estados. Isso engloba a questão da fala, a opinião, os votos, né? Ou seja, ele se manifesta dentro do legislativo ou fora dele. Então, na verdade, a imunidade material ou a inviolabilidade, ela alcança todo o território nacional, ela não está restrita à questão do Congresso Nacional. Então, ela engloba todo o território em relação ao que efetivamente o parlamentar está fazendo nas suas atribuições no seu dia a dia. Claro que essa imunidade, ela não é absoluta, não é que não exista a possibilidade de ter responsabilização, mas aí vai depender de prova em relação à acusação formal em relação a alguém. Na verdade, aqui quando o parlamentar não está sabendo dissociar a situação da pessoa, ou seja, ele acusa a uma pessoa e não a situação que está se formando. Então, quando a acusação ela é típica, aplicada a uma pessoa, está ferindo essa individualidade da pessoa, aí sim é a exceção que caberá esta inviolabilidade, ou seja, ele não terá esta inviolabilidade ou esta imunidade material. Mas, na sua regra, ou seja, por isso questões de prova, ele tem imunidade material. Já a imunidade processual ou a imunidade formal, que começa então com a diplomação, ela se divide na prisão e no processo. Então, quando fala na imunidade processual ou formal, está falando da prisão. Então, a regra é que parlamentar não possa ser preso. A exceção, ele só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. Essa é a única exceção onde parlamentar pode ser preso. Quando este parlamentar for preso por este crime, que é o crime em flagrante de crime inafiançável, aí sim, se for deputado, a Câmara encaminha, então, ou melhor dizendo, a prisão, essa autoridade que prendeu o deputado encaminha a Câmara, se for deputado, para que a Câmara, então, em 24 horas, decida pela sua maioria se este parlamentar, se este deputado vai continuar preso enquanto ele responde o processo. A mesma coisa se estamos falando de um senador. Então, também a autoridade que prendeu encaminhará esta decisão à casa respectiva, Senado. O Senado também, em 24 horas, vai decidir se mantém este parlamentar preso enquanto ele estiver respondendo a processo. Esta é a imunidade
formal ou processual em relação à prisão. Em relação ao processo, significa o quê? Que a partir do momento, então, que o parlamentar for diplomado, então, crimes cometidos após a diplomação, esse parlamentar vai ter este processo julgado no STF e não temos mais a necessidade de autorização da casa como nós tínhamos anteriormente. Hoje, quando o STF recebe a denúncia contra o parlamentar, ele faz a comunicação à casa respectiva e esta casa respectiva é que vai decidir pela maioria dos seus membros se vai sustar este processo, a tramitação desse processo, ou se esse deputado vai continuar sendo processado e julgado enquanto mandato. Então, não é que ele não vá responder, ele vai responder. A sua casa em específico só tem competência para decidir se vai suspender enquanto este parlamentar continuar sendo parlamentar. E esta análise deste pedido é que tem que ser feito em 45 dias na casa respectiva e enquanto então houver a suspensão deste processo, nós não teremos a aplicação da prescrição. Então, a prescrição também estará suspensa nesse período. Então, ele só vai responder depois que ele deixar de ser parlamentar. Então, estas são as imunidades que nós temos aplicáveis aos deputados federais e aos senadores. Em termos de deputados estaduais, nós temos o mesmo critério de imunidade. Eles também têm imunidade material e também têm imunidade formal. A diferença é que a imunidade formal não vai ter o julgamento pelo STF. O julgamento será pelo Tribunal de Justiça de forma originária. E os deputados estaduais também têm a imunidade material em todo o território nacional e não somente dentro do território do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos ver como é que isso se aplica em questões de prova. Vejamos essa questão aqui. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, a condenação criminal de um parlamentar federal em sua sentença transitada e julgado será na. Então, de acordo com o entendimento, hoje, então, a posição do STF, tá? A partir do momento que ele tiver uma condenação criminal, o que é que acontece? O parlamentar perde seus direitos políticos, cabendo à Casa Legislativa a decisão acerca da manutenção do seu mandato legislativo? Não, na verdade ele não perde, tá? O Legislativo ele não tem competência para aplicar a perda de direitos políticos, é só para a suspensão dos direitos políticos, tá? E não pela perda em si, né? Mas sim pela suspensão. Então, vejam a B, ó, suspensão de seus direitos políticos, mas a perda de seu mandato legislativo dependerá de decisão da Câmara dos Deputados. Então, o que acontece? O Judiciário, ele tem competência para decidir a questão em relação aos direitos políticos propriamente ditos, mas a perda do mandato em si, isso não é de competência do Judiciário, porque isto é o próprio Legislativo que deve decidir. Por que o próprio Legislativo deve decidir? Porque senão vai estar violando a independência e a harmonia dos poderes. Então, o Judiciário pode aplicar uma suspensão de direitos políticos, ou seja, alguma coisa que envolva questão política. Mas se esta suspensão, ela cabe, então, a perda do mandato ou não, isto é decisão do Legislativo propriamente dito, da Câmara dos Deputados, se for de parlamentar deputado, ou do Senado, se for, então, de senador, certo? Então, cabe esta possibilidade, mas a decisão do Legislativo é em relação, então, a essa perda ou não. Tá? Então, por isso que lá a primeira, quando diz assim, perda de seus direitos políticos, cabendo à Casa Legislativa a decisão acerca da manutenção de seu mandato legislativo. Não é a perda, ali é a suspensão dos direitos. Na C, suspensão dos direitos políticos com a consequente perda automática. Não é perda automática, é uma decisão que nós vamos ter internamente da Casa Legislativa em relação a isso. Cassação dos direitos políticos, não existe cassação
em si, porque na verdade nós vamos estar falando aí então de algo que é perpétuo, que não existe. E por último, perda dos direitos políticos, o que acarretará a perda automática do mandato. Então, de novo, não é perda dos direitos, não é a cassação, né? É suspensão dos direitos políticos e a decisão é que cabe então ao legislativo propriamente dito. Olha essa questão. Considerando as regras constitucionais acerca da imunidade parlamentar, a respeito da prisão processual de deputado federal, é correto afirmar que o parlamentar. Então, aqui está falando especificamente em relação à imunidade do rito de prisão processual. Na anterior, estava falando de forma genérica em relação ao entendimento, então, dos tribunais. Então, vejam não poderá ser preso em flagrante. Sim, ele pode ser preso em flagrante no caso de crime inafiançável. Então, tá fora a A. A B, poderá ser preso em flagrante. Ok, vamos ver. Independentemente do crime, não só crime inafiançável. Tá fora. C, poderá ser preso em flagrante se o crime cometido for inafiançável e a manutenção da prisão dependerá de autorização da Câmara dos Deputados. Então, poderá ser preso em flagrante e a manutenção da prisão independerá. Não, ela não independe, ela depende da Câmara, ou seja, comunica a casa respectiva e ela em 24 horas vai deliberar, vai decidir pela manutenção dessa prisão ou não. Por isso que a C está fora, porque não é independerá. Na D, poderá ser preso em flagrante independentemente do crime, mas a manutenção da prisão dependerá de autorização da respectiva casa legislativa no caso de crime inafiançável. O que está errado aqui? É independentemente do crime cometido, porque não é qualquer tipo de crime, é o crime, né, que está capitulado como sendo então crime que enseja a perda do mandato. E na E, poderá ser preso em flagrante se o crime cometido for inafiançável, ok, devendo os autos ser remetidos em 24 horas à casa respectiva, ok, para que pelo voto da maioria de seus membros resolva sobre a prisão. É exatamente hoje a regra, ou seja, preso só em caso de flagrante por crime inafiançável, comunica a casa respectiva e ela em 24 horas vai decidir pela maioria de seus membros se esse parlamentar continua ou não preso. Certo? Então, aqui algumas regrinhas em relação às imunidades. Então, a dica de hoje em relação ao Poder Legislativo foi na questão das imunidades. Nós vamos, no nosso próximo vídeo, trabalhar um pouco melhor a questão em relação à perda, suspensão, como isto funciona, essas nomenclaturas, né, em relação a essa possibilidade do deputado perder ou não o seu mandato, né, que eu sei que isso é bastante discutido, complicado, então também nós vamos, no nosso próximo encontro, falar um pouco melhor de como é que funciona esta questão em relação à perda, suspensão ou cassação dos direitos, que é, como viram, cobrado nas relações de questões de prova em relação à imunidade. Espero que tenham gostado da dica de hoje e continuamos então no nosso próximo vídeo, continuando as dicas em relação à parte dos parlamentares e depois passaremos para as dicas de processo legislativo. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro.